Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Eu sou o Khalil e eu vou apresentar uma palestra sobre Linux. Tá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Desk pela oportunidade de estar apresentando um pouco do trabalho que a gente desenvolve aqui no Colmeia na Semana de Eventos Integrados. Eu também gostaria de falar um pouquinho do Colmeia. O Colmeia a gente oficialmente é o projeto de socialização de software e hardware livre, mas boa parte das pessoas conhece a gente por Colmeia. A nossa missão é divulgar a cultura do open source para a comunidade. A gente faz isso geralmente por meio de palestras, minicursos ou organização de eventos. A gente também tem vários projetos físicos, inclusive sei lá, 15 minutos atrás, a gente estava apresentando um dos nossos projetos físicos, que era a prototipação rápida com Arduino, onde a gente desenvolveu uma placa de circuitos caseirona com percloreto de ferro e placa de fenolita. Mas todas essas atividades, elas meio que tiveram que parar por causa da pandemia. Então, o que a gente... Fala que tá gravado para quem quiser assistir. Verdade. Também tá gravado ali a palestra anterior, se vocês quiserem. Fala do Flutter também. Do Flutter também. E também tem uma palestra de Flutter lá pelas 7 horas. Então, fiquem atentos. Então, a gente está tendo que mudar um pouco o jeito que a gente trabalha. E como a gente sempre trabalhou muito com palestras e com minicursos, a gente decidiu, poxa, já que a gente está trancado em casa, bora fazer alguma coisa para o YouTube. E a gente começou a transformar essas nossas palestras, esses nossos minicursos em vídeos para o YouTube. A gente já botou um minicurso de Python no ar, a gente já botou essa live sobre prototipação rápida com Arduino, tem alguns vídeos explicando a história de linguagem de programação, como C ou como Python. Então, é só vocês darem uma olhada no nosso canal. E a gente também, ano passado, antes da peste, a gente organizou um evento muito maneiro, onde a gente foi para a Latinoware. A gente organizou uma caravana que partiu daqui do CCT, foi até o CEPLAN, lá em São Bento do Sul, pegou uma galera e a gente foi lá para Foz do Iguaçu. A Latinoware, para quem não conhece, é só o maior congresso de hardware e software livre da América Latina. Então, todas as empresas de tecnologia importantes estão lá, Red Hat, Fedora, Canonical, e tem um monte de gente importante lá também. Lá na Latinoware a gente encontrou o John Maddock Hall, que, para quem não conhece, é o fundador do Linux Professional Institute, que é uma instituição sem fins lucrativos que dá diplomas para as pessoas, dizendo assim, esse cara sabe usar Linux profissionalmente, ele é um administrador de sistemas. E ele também é um ativista de software livre. Então, parte da nossa essência é ir nesses eventos também. O Colmeia também organiza ações sociais. Além dos nossos eventos e palestras para disseminar a cultura de software livre, a gente também pega computadores antigos que seriam descartados e conserta eles, trocando as peças que precisam, e doa para entidades que precisam. Então, desde a metade do ano passado, a gente já vinha recebendo computadores antigos do nosso departamento e arrumando eles para adoção. A gente iria instalar um laboratório de informática, uma escola esse ano. Porém, não deu. A gente está esperando para um momento mais oportuno. E recentemente a empresa OpenTech, daqui de Joinville, ela doou quase 26 computadores para a gente, cerca de 25 computadores. E a maior parte deles estão em bom estado. Então, o que a gente vai poder fazer é arrumar esses computadores e doar para escolas, para entidades de caridade ou para qualquer outras instituições do tipo. Bom, como eu disse, eu vou dar uma palestra introdutória ao Linux e eu sou o Khalil Henriks. Então, nessa palestra eu vou começar dando um pouquinho da história do Linux, o background histórico. Depois vou explicar o que é o Linux e o que é GNU Linux, o que é FOSS, copyleft, ou um pouco sobre o kernel Linux, as distribuições, as vantagens de se usar o Linux, onde ele é usado, um pouco de como instalar ele em um computador, explicar um pouco da estrutura de diretórios do Linux,
Vou falar sobre como você instala programas no Linux, que é um pouquinho diferente de como você instala programas no Windows. Vou falar um pouco do terminal e das ferramentas e do sudo. E depois eu vou dar umas dicas de como vocês podem aprender isso daí. Qualquer dúvida, pode perguntar. Que eu tô lá no chat. Verdade. Podem ir perguntando a qualquer momento, só que vai surgindo as dúvidas aqui. Porém, tem um delayzinho de uns segundos. Então, conforme elas... às vezes eu posto no próximo slide e... Então eu volto ali e respondo sem problemas. Podem perguntar à vontade. Bom, indo para o background... quando você fala de Linux, você acaba tendo que tocar um pouco na história do desenvolvimento da linguagem C. Lá nos anos 70, no Bell Labs, que era da empresa americana de telecomunicações AT&T, tinha o Ken Thompson e o Dennis Rich e a equipe dele, eles estavam trabalhando no desenvolvimento de uma linguagem para construir sistemas operacionais. E daí, a linguagem de programação C ela foi criada com esse intuito. Eles passaram de 65 até os anos 70, mais ou menos, construindo a linguagem C e, simultaneamente, construindo o sistema operacional Unix. Por que isso importa? Porque o Unix, como você pode ver aqui no topo, ele surgiu desse PDP-7, que era um computador que eles estavam trabalhando na época. Os slides vão estar na descrição depois. Os slides vão estar na descrição. Eu falei? Foi bom. E daí o Unix ele deu origem a um montão de outros sistemas operacionais. Alguns que ainda são usados hoje em dia. Como o AIX, que é usado em servidores, o OpenBSD e o NetBSD, e o Dragonfly BSD, inclusive o Mac, que é derivado do BSD, que é uma distribuição da Universidade de Berkeley. E, entre essas coisas, está o Linux. Só que o Linux ele não é exatamente derivado diretamente do Unix. Ele é um sistema operacional Unix-like, que significa que, apesar de não ser um fruto direto do Unix, ele se inspirou no funcionamento do sistema operacional Unix e implementou as suas chamadas como o Unix faria. I'd just like to interject for a moment. What you're referring to as Linux is in fact GNU Linux. Para quem não conhece, o barbudão da foto é o Richard Stallman. Ele é um ativista do software livre e ele é um dos coordenadores da GNU. O que ele está falando aqui, para quem não está ligado, isso daqui é uma copypasta que surge de vez em quando no Reddit e em alguns outros fóruns. O que ele está falando aqui é que muita gente conhece Linux só por Linux, mas na verdade não é bem isso. O Linux é uma junção do kernel Linux com as ferramentas da GNU. Porque, tipo, o Richard Stallman, ele trabalhou na GNU e ele fez um monte de ferramentas que basicamente eram um sistema operacional completo. Porém, que era inspirado no Unix. E ele é um projeto FOSS. E daí, mais tarde, o Linus Torvalds ele incorporou isso daí no Linux em si. Bom, o que é FOSS? FOSS significa Free and Open Source Software. E ele estipula 4 liberdades fundamentais para um programa ser considerado Free and Open Source Software. A primeira é a liberdade de um programa, de rodar qualquer programa para qualquer propósito. A segunda é a liberdade de estudar como o programa funciona e poder modificá-lo para o seu uso. A terceira é a liberdade de distribuir cópias para ajudar o próximo. E a quarta é a liberdade de distribuir uma versão modificada do programa para que outros se beneficiem das mudanças. Como você pode ver aqui, o acesso ao código-fonte é fundamental para que isso ocorra. Porque se você não tiver acesso ao código-fonte, você não tem como estudar como o programa funciona e não tem como modificar ele. E você também não tem como distribuir uma versão modificada do seu programa para o próximo. Isso. Então, só um pouquinho, antes disso, eu esqueci de falar uma coisinha. Os gringos, eles têm um pouco de dificuldade com isso, porque eles usam free tanto para gratuito quanto para livre. Então, uma coisa que o Stallman sempre costuma falar
é que para pensar em think free as in free speech, not as in free beer. Ou seja, para pensar em livre como liberdade de expressão, não como em algo gratuito. Até porque tem muito freeware, ou seja, programas que você pode usar de maneira gratuita que não são free and open source software. Porque o código-fonte não está disponível para você fuxicar e ver o que tem dentro. E você também não pode modificar nada dele. Então, é sempre uma diferença disso. No caso do Fritzing, que é um open source que a gente tem... Sim. Tipo, antes a gente estava falando na palestra anterior do Fritzing. O Fritzing, ele é open source, só que ele não é gratuito. Porque tem como você cobrar só pelo binário, ou seja, só pelo executável. E tem vários programas, alguns editores de imagem, alguns editores de sprites, que fazem isso. Tem uma pergunta aqui. O FerrazDB perguntou: o Linux apenas substituiu o kernel Herb, né? Ou estou enganado? Não tem problema você não souber falar? Cara, eu não sei, eu não cheguei a ver isso. Pelo que eu vi, o kernel do Linux, eu não cheguei a pesquisar tão a fundo de como o GNU ele era usado antes, mas pelo que eu entendi, o Linux em si, ele só, tipo, acho que chutou o kernel que tinha antes, então, e acoplou os sistemas do GNU em cima. Linux is not Unix, né? Isso que significa Linux, eu acho. Não sei se é bem isso, talvez pode ser eu só... acho que é o diagrama, tipo o do Wine. Pode ser também só uma piada com o nome do cara, que é Linus Torvalds, sabe? Então, beleza, enfim. Ferraz, desculpa aí se a gente não pôde responder, mas depois a gente pesquisa. Qualquer coisa eu pesquiso de novo. Para proteger essas liberdades fundamentais, eles foram criadas várias licenças para tipo, você ainda poder ter o direito sobre o programa que você desenvolveu e poder garantir que ele é distribuído de maneira aberta para todos, aberta e gratuita para todos. E a licença clássica disso é a GPL, que é a General Public License, que é da GNU. Ela garante o direito autoral, havendo liberdade de reprodução e alteração. Mas essa não é a única licença. Tem um montão de licença open source hoje em dia. Tipo, tem a Unlicense, tem a do MIT, tem as do BSD, e a maior parte delas serve para esse propósito de manter o software aberto e ainda manter os direitos autorais das pessoas. Mas não sei ler. Enfim, como eu estava falando ali, o kernel Linux em si, ele foi desenvolvido na Universidade de Helsinki por Linus Torvalds. Ele começou a escrever um kernel para aquilo ali, e ele pegou todos os sistemas do GNU e acoplou no sistema operacional que ele mais tarde chamou de Linux. E um fato engraçado é que ele tratava o desenvolvimento de software como um hobby. Então, para ele falou, inclusive, que ele está fazendo um sistema operacional somente como um hobby, e não ia ser algo tão grande e profissional como o GNU. Então, ele não esperava que tomasse todas as proporções, o que é bem curioso, já que Linux hoje em dia é utilizado em, sei lá, 70% dos smartphones. Ele fala uma coisa que é bem engraçada numa palestra, no TED Talk, eu acho, que o Linux dominou todos os campos que ele entrou, menos o campo de computadores pessoais, que era o objetivo, sabe? Sim, é muito engraçado isso. Bom, você tem o Linux em si, que é o sistema operacional base, mas como ele é aberto à comunidade e como ele é livre para você fazer o que você quiser com ele, dentro do que as licenças deixam você fazer, começaram a surgir muitas distribuições, muitas distros de Linux. O que seria uma distribuição? É um conjunto de componentes selecionados e compilados, segundo o Manifesto do Debian. E isso geralmente inclui um desktop environment e um gerenciador de pacotes e alguns outros softwares padrões. E geralmente, ou essas distribuições são mantidas pela comunidade ou por empresas. Por exemplo, o Fedora, ele é bancado pela Red Hat. Tipo, a Red Hat não desenvolve diretamente ele, mas ela financia o desenvolvimento. E a Canonical, ela faz a mesma coisa com o Ubuntu. Mas tem vários outros aqui que são
100% da comunidade, ou quer dizer, não dá para dizer 100%, mas tipo, é muito mais uma coisa comunitária do que uma empresa por trás, sabe? Como o Zorin, ou o Debian, ou o Manjaro. E entre as distros mais comuns, assim, você tem o Debian, que é um antecessor de várias outras distribuições, o Ubuntu, que é um descendente do Debian, você tem o Gentoo, o Fedora, que é descendente do Red Hat, você tem o Arch, o Manjaro, que é descendente do Arch, o SUSE, tem o Zorin e tem muitas outras, tem Slackware, eu não estou brincando, tem muita distribuição. E tem o Hannah Montana Linux, se você quiser dar uma olhada ali, é uma coisa de verdade, é uma coisa que existe. Se você quiser, você pode fazer o Justin Bieber Linux, o presidente Obama Linux, você faz o Linux que você quiser. E não confundam distro com descendente de Unix, porque eu, particularmente, já vi muita gente falando isso, e eu já fui uma das pessoas que falou que BSD era uma distro de Linux, entendeu? Não é. BSD é uma coisa, Linux é outra, entendeu? Não, se você tiver em dúvida, só joga no Google, sabe? E o seu Ubuntu é um sistema operacional ou o Linux é um sistema operacional? O Linux é um sistema operacional. E o Ubuntu? O Ubuntu é uma distribuição de Linux. Você pode, inclusive, tem distribuições baseadas no Ubuntu, como o Kubuntu, que eu vou falar um pouco mais tarde. Lembra quando eu falei que Linux tinha muita distribuição? Então, esse daqui é o mapa de todas as distribuições de Linux. Eu não estou brincando, tem muita coisa aqui. Inclusive, deixa eu trocar aqui rapidão, ir no slide e abrir... peraí, tá aqui, ó. E abrir isso daqui. Porque é muita coisa. Tipo, você pode ver que tem algumas brands principais, como o Debian, que deram origem a outras, como o Ubuntu aqui em cima, e tem derivados de Ubuntu, entendeu? Como o Zorin, o Canini, o Witos, daí tem o... Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem o Ubuntu, que é uma distro mais focada para computadores que não têm muitos recursos. Daí você tem aqui embaixo o Slackware, que tem um montão de outras distribuições derivadas dele. Inclusive o SUSE é uma das derivadas do Slackware. Você tem aqui o Red Hat, que ainda é usado em empresas, e você tem o Fedora, que é derivado do Red Hat. E você tem um monte de outras distros qualquer, sabe? E para provar que eu não estava mentindo, olha aqui, ó. Opa. Alguém já comentou do Hannah Montana ali? Sim. TempleOS. TempleOS não é uma distro de Linux. Não? Mas é um outro... Não é. É só um sistema operacional completamente fora. Quem estiver interessado, dá uma olhada no TempleOS. A história por trás é muito maneira. Sim, tem um Linux da Hannah Montana. Você pode... É só, tipo, provavelmente é um Ubuntu mudado e eles botaram papel de parede, umas coisas toscas da Hannah Montana, sabe? E coisinha rosa, foi bem legal. Enfim, tipo, tinha o Kurubin, que era uma distribuição para escola daqui. Então, cara, Linux é uma coisa super flexível, sabe? Você faz o que você quiser dele. Vamos para as vantagens de usar Linux. Ele é leve. Ele é leve, a interface dele é super customizável. E ele é privado e seguro. Ele é um dos sistemas operacionais que mais respeita essa privacidade de segurança. Eu vou abordar cada um desses tópicos com mais detalhes daqui para frente. Indo para a questão de leveza. Eu não estou brincando. O Linux ele roda numa batata, se você quiser. Isso daqui é o Pop Linux. Ele é feito para computador velho ou para computador do laptop da Xuxa, sabe? Se você tem um laptop de R$300 que você comprou em 2008... e ele tem 300 MB de RAM e não tem um HD, você pode rodar o Pop Linux nele. Sim, você nem precisa de um HD para rodar o Pop Linux. Você roda ele direto do pendrive. Inclusive tem um pessoal que é meio pirado com segurança, que anda com uma distribuição de Linux no pendrive e só usa coisa direto do pendrive. Então, é algo incrível, sabe? É um sistema operacional muito leve. Claro, se você for comparar com o Pop Linux, ele é meio... Não é precário, mas tipo, ele é bem simples, sabe? É o mínimo para você poder usar um computador e editar documentos, ver fotos e acessar a internet. Se você quisesse, tipo, fazer algo um pouco mais complexo e usasse o Ubuntu, por exemplo, que é uma distro que muita gente usa, você usaria lá por 1, 2 GB de RAM.
Mas se você for comparar com o Windows, por exemplo, o mínimo que o Windows precisa na versão de 64 bits é 2 GB de RAM, que é 6 vezes mais do que o Pup Linux precisa. E ele precisa de 16 GB de HD, o Pup Linux nem precisa de um HD para rodar. Enfim, daí a gente vai para a interface. Quando você fala de interface, quer dizer, se você nem... se você não quiser, você não precisa rodar nem com uma interface gráfica, sabe? Você pode rodar o Windows direto da linha de comando, o Linux direto da linha de comando e tipo, simplesmente descartar toda a parte de interface gráfica, que é uma das partes mais pesadas do sistema. E tipo, a maior parte dos servidores, eles não rodam o sistema operacional com uma interface gráfica. Eles rodam direto na linha de comando, sabe? Até porque não tem necessidade de ter uma interface gráfica se você vai só servir arquivos, sabe? Mas quando você fala de interface gráfica, você tem 3 termos que... Cara, eu não sei se dá pra rodar... Qual foi a pergunta? Tá, teve um cara que me perguntou aqui se dá pra rodar numa geladeira. Mano, eu não sei, talvez, sabe? Ele tá se referindo a um vídeo que botaram um Doom pra rodar numa geladeira. Porque Doom ele foi feito em Java, uma recriação do Doom em Java, e qualquer sistema com Java embarcado consegue rodar. Então tem gente jogando em geladeira, em elevador, em coisa de mercado, sabe? Agora que você falou em Linux em lugares estranhos, as urnas eletrônicas do Brasil rodam Linux há mais de 10 anos, sabia? E tipo... É o sistema Linux. É sistema Linux, mano. Mas enfim, voltando ao que eu estava falando ali, antes de me distrair um pouco, quando você fala em interface gráfica, tem 3 termos que geralmente surgem. Você tem o Windows System, que é o sistema responsável por desenhar as telas na sua interface. Ele cria os retângulos ali, ele permite que você aumente ou diminua as telas, que você tique nos botãozinhos para aumentar ao máximo, ou fazer ele sumir ou fechar. E você tem vários Windows Systems, como o X, que é o mais usado na maior parte das distribuições de Linux. Daí você tem o Wayland, que é usado em mais algumas coisas, e você tem o Mir ou algumas outras coisas. E tem, sei lá, uma porrada de outros, entendeu? Não são todos, esses daqui não são os 3. Tem, tipo, muitos deles. Daí, saindo do sistema de janelas, você tem o gerenciador de janelas, o WM, o Window Manager. O Window Manager, a responsabilidade dele é você tipo, organizar as janelas, ou seja, se eu tiver 30 janelas na minha tela, como é que eu faço? Uma fica por cima da outra, eu encaixo elas em tiles, ou sei lá, enfim. Esse é o serviço do Window Manager fazer, entendeu? Ele vai decidir como organizar as janelas no seu display. E ele também vai estilizar as janelas conforme os temas que você quiser. E você tem tipo um montão de Window Manager também. Se você é um pouco mais... Eu tenho um nosso amigo que é um pouco mais purista, que ele usou por quase 2 anos o computador dele só com o i3. Ele não tinha nenhum outro desktop environment. Ele rodava só o i3 ali com o X-System, com o X-Window Manager. E tipo, funcionava, sabe? Tipo, você podia abrir uma janela do terminal e botava, tipo, um negócio aqui, um negócio aqui, um negócio aqui, enfim. Porque ele organiza as coisas em tiles, em quadradinhos. Daí você tem o Xmonad, que é acho que o maior feature dele é que ele é escrito em Haskell, então ele é 100%, ele é 100% funcional, porque ele é escrito em Haskell. Daí você tem o Kwin, que é utilizado no desktop environment do KDE, que vem junto com o Kubuntu. Enfim, assim como tudo no Linux, tem uma porrada de versões diferentes da mesma coisa, sabe? E daí, partindo para uma coisa um pouquinho mais abstrata, você tem o desktop environment, que ele é, na verdade, uma coleção de configurações, geralmente junto com o Window Manager. E geralmente a maior parte das distribuições de Linux, elas já vêm com um desktop environment padrão. Por exemplo, o Ubuntu padrão Vanilla, ele vem com o GNOME. O Kubuntu, que é uma variação do Ubuntu, usa o KDE Plasma.
Daí você tem o Ubuntu que usa o XFCE, se não me engano. Daí você tem o Linux Mint que usa o Cinnamon. Daí você tem um montão de outras desktop environments, entendeu? Tipo, e você não precisa, tipo, o Gnome só roda no Ubuntu. Não, você pode rodar em Arch, você pode rodar em Fedora, você pode rodar em qualquer lugar. Então, tipo, tá um pouco descolado o sistema operacional em si da aparência dele. E por isso que, tipo, você consegue customizar ele tanto, sabe? Mas para quem está começando, é legal procurar uma distribuição um pouco mais vanilla. Que já tenha o desktop environment que você gosta. Tem alguns que são próximos ao Windows, tem alguns que são próximos a Mac, então não vai ser uma transição tão difícil. Sim. Bom, essa daqui é o KDE Plasma. Esse daqui é assim que se parece o padrãozão do Kubuntu. E isso daqui também é o KDE Plasma, só que é o meu KDE Plasma, porque eu quis configurar ele assim. E tipo, eu não estava brincando quando eu falei que ele é extremamente customizável. Eu baixei um tema novo para ele, eu baixei um tema novo para janelas, para ela ficar com esse translúcido aqui. E, enfim, tipo, ele roda perfeitamente. E continua sendo Kubuntu 20.04, mesma versão desse daqui, ó. E uma coisa que eu acho incrível é que apesar dele estar todo customizado, ele continua super leve. Olha isso daqui, ele está usando 1 GB de RAM. E às vezes quando eu iniciava o sistema e não abria nada, ele estava usando tipo 800 MB de RAM. É ridículo isso, sabe? Porque é um sistema operacional lindo e tem esses efeitos aqui de translúcido nas janelas e tal. E ele está usando quase nada da minha CPU, quase nada da minha memória, e eu posso customizar do jeito que eu quiser, sabe? E eu acho isso muito incrível. Bom, indo para alguns outros desktop environments, você tem aqui o LXDE, que ele é eu acho ele um pouco feio, mas tipo, ele é bem mais leve do que o Kubuntu ou do que o Gnome. Tipo, ele tem essa pegada mais de computador dos anos 2005, sabe? Eu Amo Tortas perguntou, tu já teve problema de compatibilidade usando esses sistemas? Como assim problema de compatibilidade? Como assim problema de compatibilidade? Pode ser no caso de usar uma coisa que outra. Eu tenho uma pergunta também que é minha mesmo. Mas Eu Amo Tortas, explica melhor assim essa ideia de compatibilidade. Tá. O Luciano me perguntou uma coisa aqui, se o Kdenlive vem no Kubuntu. É porque o Kdenlive ele é um editor de vídeo da KDE, que é uma organização comunitária. Não necessariamente, sabe? Se você pegar a instalação mínima do KDE, ele vem só com o mínimo, ele não vem com... Mas com o extra vem, talvez? Eu não sei, eu nunca instalo com o extra, mas... Porque esse é o software que a gente usa para edição de vídeo no Comédia, open source. E é bem é o Sony Vegas, mano, entendeu? Só que de Linux. O cara ali... O Amo Tortas, assim que ele explicar a ideia da compatibilidade que ele disse... Faz o seguinte, ó. Faz a pergunta pros caras... Não, deixa do jeito que tá, que eu acho que assim funciona melhor. Que daí os outros também veem. As Steam, as antigas, dava BO em alguns jogos do Linux. Tá. Segura um pouquinho isso daí que eu vou explicar mais pra trás. Mais pra frente isso daí. Mais pra trás eu vou explicar mais pra frente isso daí. Tá, mas tá, tudo bem. É uma boa pergunta. Eu vou... Relaxa aí. Já vou explicar. Tá, tem o LXDE, como eu tava falando. Tem mais alguma pergunta, aliás, antes de continuar? Não? Tudo bem. Se quiserem, o Luciano tá aqui do meu lado. Vai fazendo pergunta, ele vai me falando e eu vou respondendo, tá bom? Tá. Esse daqui é o Deepin da Desktop Environment, que ele vem com uma distribuição de Linux chinesa chamada Deepin. Tipo, se eu não me engano, eu nunca usei Deepin, mas Você já usou o Deepin? Ele usa esse sistema de fazer as telas em tiles, né? Eu acho que ele é baseado em Manjaro, uma coisa assim, mas ele é bem bonitão. Nossa, é muito lindo o Deepin. Ele é voltado para ter um ambiente agradável à visão, sabe? Então tem o Debian, por exemplo, que ele é mais focado na funcionalidade e na velocidade dele, né? Sim. Ele não trabalha muito, porque quem faz isso é o cara que programa na casa dele, né? Porque ele é open source. Mas o Deepin ele é mais preocupado com isso. Uma questão que sempre aparece ali é que o Linux ele é muito, como eu estou falando, repetindo já até, ele é muito versátil. Então, tipo, tem uma distro para cada coisa. Se você tem um computador de 1995, um laptop da Xuxa que custou R$300, você vai ter que pegar uma distribuição leve, sabe? As distribuições leves geralmente são leves porque
O desktop environment é feio. Ele não tem efeito de transição. Ele não tem efeito de transição, não tem essas coisinhas que deixam agradável aos olhos, sabe? Mas geralmente também ele é bem otimizado, porque ele é simples, então não tem muito o serviço acontecendo ao mesmo tempo. Sim, ele é bem simples, sabe? Ele é bem leve, mas geralmente eles são um pouco mais feios, sabe? Eles lembram um pouco os computadores de 2008, ou 2005, ou 2010, sabe? Enfim, o Deepin ele é uma distribuição chinesa. Se eu não me engano, o Gasparini usou por um tempo o Deepin. Ele estava falando que estava dizendo que o Deepin era maneiro. Enfim. Aqui está o Cinnamon Linux. O Cinnamon é uma distribuição que eu recomendaria. O Cinnamon não. O Cinnamon é o desktop environment do Linux Mint. Enfim, o Linux Mint eu recomendaria para quem está começando, porque é uma distribuição relativamente simples de usar, sabe? Por padrão já vem esse menuzinho aqui embaixo que lembra do Windows. Claro, você pode configurar qualquer distribuição para ter um menu embaixo, mas enfim, se você não sabe configurar, você não vai configurar. Sim. Ele é bem simples e similar ao Windows, sim. Então o sistema de instalação deles é o do Debian, então o Gparted é bem bom para isso. Sim. E é o que a gente tem aqui em uma das máquinas para quem entra no Colmeia e não tem contato com o Linux, então aí fica mais fácil para a pessoa se adaptar. Enfim. O Cinnamon é super tranquilo. Se você não começou no Linux e está pensando em começar, eu recomendo você pegar alguma distribuição com Cinnamon, ou pegar o Linux Mint, ou o Ubuntu Vanillão. O Ubuntu Vanillão ele vai ser um pouquinho diferente do Windows, porque ele não tem o mesmo layout dos menus, mas ele também é simples de aprender, sabe? Ele propõe um novo jeito de trabalho, usando áreas de trabalho diferentes. Também tem o Manjaro, se não me engano, que tem o menu parecido com aquele ali. Manjaro usa KDE, né? Não, Manjaro... Não, na verdade o Manjaro usa... É que o Manjaro ele é baseado em Arch. Baseado em Arch. Tá. Enfim. Linux é assim, a gente vai entrar num debate longo. Enfim. Isso daqui é a interface padrão do GNOME. Aqui está o GNOME Stock, como ele vem no Linux. Como eu estava falando, ele é um pouco diferente do Windows. Tipo, o menu fica aqui embaixo, sabe? Então... dei spoiler, droga. Então, tipo, o menu ele fica aqui embaixo, e daí você clica, ele abre uma tela ali. Enfim, e esse daqui também é o GNOME, só que ele foi... Eu não sei, eu só peguei a imagem da internet, mas eles provavelmente botaram um outro Window Manager ou alguma coisa do tipo aqui em cima. E alteraram um pouco as funções, mas ele continua sendo Ubuntu, sabe? Se você tem o Ubuntu com GNOME, Ubuntu com KDE, ou Ubuntu com, sei lá, qualquer outro desktop environment que você quiser, ou sem desktop environment nenhum, sei lá, você baixou o Ubuntu e decidiu desinstalar o desktop environment para usar direto a linha de comando. Então, continua sendo Ubuntu, sabe? O FerrazDB mandou uma mensagem falando que o Linux FX é uma boa pedida para usuários vindos do Windows. Eu dei uma pesquisada e ele tem um ambiente de interface idêntica ao do Windows. Sim, sim. E além disso... Eu acho que eu já vi sobre isso. Sim, e além disso, ele, se não me engano, ele é Linux FX? Se não me engano, ele é baseado em XFCE, eu acho que sim. Enfim, se eu não me engano, ele é baseado no desktop environment daqueles bem leves. Então, tipo, se você está vindo do Windows e tem um computador com problema, talvez seja uma distribuição legal. E, cara, ele é super flexível. Ele é tão flexível na customização que você pode recriar o Windows XP, um clássico da área, no Linux Mint. Esse daqui é um dos computadores do Colmeia. O Danilo, que é um dos membros egressos do grupo, ele falou assim, cara, eu tô com vontade de usar o Windows XP. Daí ele pegou e baixou uma skin de Windows XP pro Cinnamon. E tipo, a gente usou esse negócio por 2 meses. E o pessoal vinha ali na sala e falava assim, cara, vocês estão usando o Windows XP? É exatamente idêntico. Cara, todos os ícones, pastas, tá tudo igualzinho ali, mano. É incrível. E você tem skin de Mac, skin de Windows 10, skin de Windows 7, skin, sei lá, mano, de tudo. Entendeu? É igual quando você pega no seu Xiaomi e baixa uma skin de iPhone. É literalmente a mesma coisa. Sim, o seu Xiaomi é um Linux. Sim. Enfim. Agora vamos para uma outra parte que tem gente que é bem... Só voltando aqui, fazendo um disclaimer, qualquer Android é um Linux. Vocês todos aí, mesmo que não tenham contato com o Linux para computador, provavelmente já tiveram contato com o Android celular. Sim. Bom, outra coisa que o Linux se destaca bastante
é a questão de privacidade e segurança. O Linux, ele é um projeto open source. E por ser um projeto open source, todo o código dele está disponível na internet, entendeu? Então, tipo, é muito mais difícil de você enfiar um programa para te espionar ali dentro. Porque sempre vai ter um nerdão que vai lá fuxicar no código e vai dizer: puta vida, tinha um backdoor nessa distribuição, eu não vou mais usar e a distribuição morre, ou eles tiram o negócio, sabe? Porque teve alguém mal intencionado da comunidade que foi lá e enfiou um backdoor ali dentro. Então, tipo, é muito mais fácil de você verificar a existência de qualquer spyware e de garantir, de não deixar isso daí se proliferar, porque todo o código está disponível. E só voltando nessa de segurança, a maior parte dos vírus de computador são feitos com alvo no usuário de Windows. Verdade. Então você acaba, mesmo que além dessa proteção que tem das pessoas visualizando, você acaba se beneficiando porque tem menos vírus, entre aspas, para o Linux. Geralmente o pessoal que cria vírus só usa Linux, então, tipo, enfim. Isso, tipo, é um ponto importante porque, cara, a Cortana, que vem, tipo, enfiada no Windows 10, tipo, literalmente entrelaçada com todos... difícil desativar até é impossível, não é difícil, é impossível desativar a Cortana. Não, eu vi durante a formatação ela pede umas 3 vezes. Tem certeza que você quer me desativar? E mesmo desativada, ela continua te escutando, eu não tô brincando. Tipo, pra você ripar a Cortana do sistema operacional, você tem que tirar, tipo, o Windows Explorer, mano. Sério, é ridículo o negócio. Tipo, a Cortana, ela tá enfiada ali no meio e ela é basicamente spyware. Tipo, ela coleta... O Cavalcante perguntou se o Linux ele é seguro contra worms. Eu acho que sim, talvez, mas eu não posso estar falando besteira. Tipo, se eu não me engano, o Worms é aqueles... Na verdade, eu não sei bem como é o Worms. Tá, eu vou dar uma pesquisada aqui. Tá, dá uma pesquisada ali. Isso, assistente. Pesquisa ali e pergunta pra ele. Cara, no geral, acho que... Eu acredito que sim, tipo... Mas eu não sei. Ele tá pesquisando ali, daí eu te respondo aqui já. Mas voltando ao que eu tava falando, a Cortana, ela coleta muita informação dos usuários e a Microsoft não fala que informação coleta... Ai, caramba. Me alcança a água ali, que a minha garganta tá começando a ficar sem... Ela não fala que informação coleta e não fala o que ela faz com a informação. Então, tipo, sei lá, sabe? Ela pode estar muito bem vendendo seus dados para a NSA, ou a NSA pode estar simplesmente ripando os dados da Microsoft. E a mesma coisa com o Mac, sabe? Embora a Apple ela fala, não, sua privacidade em primeiro lugar, ela coleta também uma porrada de dados dos usuários e ninguém sabe o que eles fazem com os dados. Então, tem essa questão, sabe? Minha garganta tá começando a ficar assim. É o que a gente falou. Vou deixar aqui. O Linux ele é mais seguro nessa parte de vírus por causa da menor quantidade de pessoas mexendo. Mas isso não quer dizer que ele é imune. Sim. Ele também tem menos brechas, porque tem mais pessoas corrigindo falhas no próprio sistema, mas é isso, ele não é imune. É isso. Ele tem tá falando que é uma ameaça clássica, são os worms. Os worms, eles mexem no computador via SSH, mas aí não tem muito, sabe, como fazer isso. Tá. Então, para responder ao cara, eles... É isso, o Linux ele é mais seguro, mas ele não é invencível. Sabe? Sim, o Linux ele ainda tem suas falhas de segurança, sabe? A maior falha de segurança é o usuário. Tipo, se você não existe sistema computacional perfeitamente seguro, e se existisse, as pessoas usam ele, as pessoas são burras, sabe? Você pode dar um migué nas pessoas para elas te dar os dados ou fazer alguma besteira que te dá acesso. Um jeito que é mais fácil de conseguir a informação de alguém é por engenharia social hoje em dia, né? Sim. Você entra no site de alguém, na página pessoal, né? E acaba conseguindo informações. Sim. Tipo o cor favorita, que é a pergunta de senha, sabe? Essas coisas. Sim. Que você consegue. Enfim, deixa eu prosseguir. Deixa eu esconder o cabelo que tá quente. Eu desliguei o ar que tá dando ruído flash. Eu sei, mas tá, enfim. Bom, onde o Linux é utilizado? Basicamente, ele é utilizado em servidores, em smartphones, em computadores comuns e em sistemas embarcados. Por sistema embarcado, entenda Raspberry Pi ou algum outro do tipo, sabe? Que tal a urna eletrônica? Também tem a urna eletrônica, que queira ou não queira é um sistema embarcado, que serve para aquele propósito ali. Bom, a fatia de mercado de servidores no Linux, ele ocupa 33%.
Ou seja, 33%, pelo menos 33% é Red Hat. E esses outros 18% aqui pode ser alguma outra variação de Linux para servidor, como o CentOS ou talvez o... Ai, caramba, fugiu a palavra. A versão de server do Ubuntu, ou enfim. Então, pode ser que esse número seja um pouco maior, entendeu? E o resto é do Microsoft Server. Em smartphones, ele ocupa 70% do mercado. Ou seja, a maioria esmagadora é Linux. Porque, tipo, a boa parte dos celulares usam Android. E o Android é Linux, entendeu? E se eu não me engano, 20 e poucos por cento, ou 10%. As Smart TVs também são Linux. As Smart TVs também são Linux. Smart TV não é um sistema embarcado. Enfim, não quero ter essa discussão agora. Porém, quando você chega em computadores, que era o foco principal do Linus, quando ele estava desenvolvendo o negócio, cara, ele pega tipo menos de 2% da fatia de mercado, entendeu? Então, tipo, cara, por que o Linux não pegou em computadores? Se ele é livre, se ele é gratuito, se ele é lindo, se ele é maravilhoso, se você pode alterar, se você pode ter um Linux da Hannah Montana, se você pode dar um Windows XP no Linux. Cara, então, tipo, tem algumas teorias, sabe? Tipo, uma delas é de que, tipo, o mercado era um monopólio da Microsoft por muito tempo. E teve muita ferramenta, SolidWorks, o Photoshop, enfim, uma porrada de ferramenta que foi escrita para Windows e depois foi portada para Mac e tipo, elas não foram portadas, ou tipo, foram escritas para os dois e não foram escritas para Linux, sabe? E tipo, as pessoas elas ficam presas a essas ferramentas no Windows, porque ela não tem para Linux, sabe? E, tipo, como as pessoas não usam Linux porque não tem a ferramenta, e eles não vão fazer ferramenta para Linux porque ninguém usa Linux, fica nesse ciclo, sabe? Tipo, não tem a ferramenta para Linux porque ninguém usa Linux e ninguém usa Linux porque não tem a ferramenta, sabe? O Arthur Cavalcante falou que teve a pirataria do Windows que ajudou bastante também. É aquela ideia do WinRAR também, né? Porque o WinRAR ele é pago, mas você pode fechar o anúncio. Ele é o programa que tem mais uso, sendo que o 7-Zip é até mais fácil de usar, mas o WinRAR é o que tem mais uso. Porque o pessoal podia piratear não, né? Eles tinham acesso à mesma versão paga sem precisar. E o Windows não foi muito atrás. O Alexandre falou AutoCAD. Mas, se tiver interesse, tem no nosso canal aí já um vídeo que o próprio Alexandre, que eu acabei de mencionar, fez, falando sobre alternativas open source para alguns programas. Então, se você vai sentir falta do seu Photoshop... Tem alternativas, mano. Tipo, a gente tem que falar que elas não são a mesma coisa que o programa pago lá. Tipo, se você olhar, eles são um pouco mais precários, eles são um pouco mais difíceis de mexer. Mas geralmente são alternativas muito boas, sabe? O Krita, que é uma alternativa ao Photoshop, é muito bom. Quer dizer, eu escuto muita gente dizer que é muito ruim, muita gente dizer que é muito bom. Eu gosto. Tipo, tem alternativas, sabe? Eu, hoje em dia, no Windows mesmo, eu não vou atrás de Photoshop. Eu baixo o Krita, que ele tem as mesmas funções, e eu até tenho mais familiaridade já. Sim. Outra teoria é que tipo... Peraí, deixa eu olhar minha colinha aqui. O Ferraz perguntou aqui se esse gráfico é só para computadores pessoais ou se engloba data centers e servidores. Olha só. Ali está escrito Desktop Environment, então eu respondi ele pelo chat. Tá, peraí, Só confirmando contigo. Esse gráfico aqui é para servidores, esse primeiro aqui. Esse segundo é só para os celulares, esse daqui é só para computadores. Nesse site aqui... Tá pequenininho por causa da live, mas isso. Tem Desktop Operating System. Esse daqui eu peguei do Stat Counter. Eu acredito que essas sejam dados, tipo, razoáveis. Eu acredito que eles reflitam a realidade. Mas eu não cheguei eu não cheguei a citar aqui, mas depois, se vocês quiserem, é só dar uma olhada nesse Stat Counter aqui. Enfim. Tem quantos slides? Tem mais alguns. Acho que eu tô no slide... Foi 47 minutos já. Puta merda. Chegamos na metade. Tá, é que eu tenho uma coisa importante que eu queria falar aqui do... perdi a Nicola, mano. Poxa. Tá. Lembrei. Eu acho que esse cenário ele pode estar mudando um pouco, porque
ele pode vir a mudar, na verdade, porque já tem alguma movimentação das pessoas migrando pro Linux, sabe? Ou para ele se tornando um pouco mais acessível. Por exemplo, como tinham falado ali da Steam antes, que jogar no Windows era uma bosta, porque era super difícil de configurar, tinha que mexer no Wine, enfim. Cara, hoje em dia, a maior parte dos jogos da Steam para Windows rodam numa ferramenta da Steam chamada Steam Play. E ela funciona como se fosse uma interface entre o jogo escrito para Windows e o sistema operacional, sabe? E tipo, ela roda perfeitamente. A maior parte dos jogos vão rodar liso, sem precisar você fazer macumba com o Wine para ele funcionar direito, sabe? Mas não são todos os jogos, e não são todos os jogos importantes. Então ainda tem essa defasagem. Eu acredito que conforme o tempo vai passando, quer dizer, eu tô dando minha opinião aqui. Talvez com Fonte, Calil. Fonte, entendeu? Não é uma opinião embasada em fatos, é uma opinião baseada em opinião. Esperança. Em esperança. Eu acredito que talvez com o passar do tempo as pessoas elas vão ficando mais proficientes em computadores, porque teve muita gente ainda que começou a ter contato com o computador nos anos 2000, sabe? Uma grande parte da população brasileira não tem acesso ao computador. Sim, uma grande parte da população brasileira não tem acesso ao computador. E quando tem, é o Windows, geralmente. Então, tipo... Nas escolas. Então, eu acredito que conforme o tempo vai passando, as pessoas vão entrando mais em contato com o Linux, até porque ele é gratuito e mais fácil de botar em algumas organizações, porque você não tem que pagar assinatura para a Microsoft, você só vai lá, instala no computador e tá pronto, sabe? E as pessoas elas vão ficando mais habituadas com isso, o Linux vai ficando um pouco mais... amigável para as pessoas, mas tipo, isso é uma esperança, sabe? Eu não sei se vai acontecer. Essa live é meio que o intuito disso, disseminar mais o sim. E o papel do tá aí, né? Mudar essa história. Lembrei de outro ponto que eu queria falar. Uma outra razão que as pessoas, só para fechar essa parte aqui, uma outra razão que as pessoas acham que o Linux talvez não tenha pegado muito é simplesmente porque ele é muito difícil de usar, sabe? Ou ele é muito alienígena às pessoas que estão migrando do Windows. Porque, tipo, você tem que de repente mexer com desktop environment, você tem que mexer com distro, você tem que instalar programa pelo apt e, cara, as pessoas não querem fazer isso, sabe? Elas querem simplicidade, elas querem entrar no Google e digitar programa para fazer isso, elas baixam na internet e instalam ali, sabe? Porque é assim que as pessoas estão habituadas. E talvez precisar de um pouco mais de proficiência técnica esteja afastando um pouco as pessoas do Linux. Tipo, você precisa de um mínimo saber o mínimo de computador, sabe? Porque não é tão difícil assim, mas é um pouquinho mais complicado do Windows pela questão de estar habituado. A gente vai perder tempo pra vocês, mas eu vou falar aqui. O Arthur Cavalcante perguntou se daria para usar numa máquina virtual. Aí eu falei para ele do WSL, que é uma coisa que você instala no seu Windows. Olha só, tipo, tá bom, eu vou falar da parte de instalação mais pra depois. Você pode anotar isso, que eu acho que fica melhor na parte eu vou falar desse negócio de rodar em máquina virtual, coisa do tipo, um pouco mais pro final, que tem uma parte sobre instalação, tá bom? Daí eu falo ali. Me lembra de falar isso, tá bom? É que eu acho que combina mais com o negócio ali. Tá? Próximo. Bom, agora eu vou falar um pouquinho dos file systems. Que são usados ali. O file system, o intuito dele é você controlar a maneira como os dados são escritos no disco e como eles são lidos. Os principais file systems que tem é o ext4, que é usado no Linux. Daí você tem o FAT, que foi desenvolvido lá nos anos 70 para ler disquete. E tipo, ele ainda é utilizado hoje como, geralmente, para pendrive, tipo, e ele é lido tanto no Windows quanto no Linux. E tem o FAT16, FAT32, FAT, sei lá. Tem o NTFS, que é o NT File Systems, que se eu não me engano foi do Windows NT, mas eu não tenho certeza. Eu estou fazendo esse negócio ali. E você tem também o XFCS. O XFCS ele é um pouco mais o file system um pouco mais voltado para servidores, sabe? Tipo, ele é um pouco mais robusto, sabe? Ele lê e escreve muito rápido do file system. E uma coisa que vale ressaltar é que os file systems eles não são todos compatíveis uns com os outros. Por exemplo, o ext4 ele lê coisas do Windows escrito em NTFS, mas não o contrário. O Windows é burro e não sabe ler as coisas que está escrito em ext4. Mas o Windows é burro, mano. Ele vê uma partição em ext4 e fala assim, eu não sei o que está escrito, posso formatar? Enfim.
Tá, agora para a estrutura de diretórios. No começo aqui você tem o root, que contém todos os demais diretórios, e somente o usuário root pode escrever nele. E não é o diretório do usuário. Esse daqui é o home, que eu vou falar mais tarde. Você tem o bin, que contém todos os executáveis de programas e alguns programas comuns aqui dentro. Você vai explicar depois sobre o que é o root? Vou explicar o que é o root e sub. E os exemplos de programas que tem aqui é o ls, grep, ping, etc. Tipo, você usa esses programas para, por exemplo, quero pesquisar todos os arquivos que tenham A no nome. E daí você usa o negócio ali e ele pesquisa todos os arquivos. Daí você pode filtrar, enfim. Mas isso não é o intuito desse negócio, dessa palestra. Daí você tem o boot, que contém os arquivos de boot. E tem o arquivo do grub, que eu vou falar um pouco mais tarde. O kernel do Linux e outros arquivos. E, cara, se você não sabe o que você está fazendo, não mexe aqui, porque você vai acabar danificando ou deletando o arquivo de boot e o teu computador vai ficar inutilizável. Tipo, você não vai conseguir dar boot nele. Você tem o dev, que contém arquivos essenciais dos dispositivos ligados ao sistema, e tipo, USB, discos, dispositivos de rede, qualquer outro dispositivo de hardware estão aqui, sabe? Tem arquivos relacionados a isso. Você tem o etc, que contém configurações necessárias para os programas instalados e também contém alguns scripts para iniciar o sistema e programas e iniciar e finalizar o sistema e programas. As configurações são específicas de cada host, então tipo, assim que você instalar um programa no teu computador, ele vai gerar as configurações para o teu computador e não dá para migrar de um do outro. E é a mesma coisa do boot aqui. Se você não sabe o que você está fazendo, não mexe, que você pode cagar com alguma configuração e quebrar o teu computador. É uma coisa que você tem que aprender no livro. Se você não sabe o que você está fazendo, não faz, porque você pode quebrar o seu computador. Sim, com um comando, o sudo, você pode fazer Sim, tudo. eu vou falar um pouco mais disso depois. O computador fala, tudo bem, ele Tá pode bom. saber o que ele está fazendo. A home, que é aqui onde os dados de usuário são guardados. E aqui tem tipo, cada usuário tem seu subdiretório. Então tipo, se o João usasse o computador, estaria no home/João, sabe? Se a Maria usasse o computador, também estaria no home/Maria. Ele tem caractere especial? O João com o tio? Acredito que sim. Eu nunca testei, mas eu acho que sim. Eu acho que sim. Não sei, enfim, eu tô chutando também. Você testa aí, mano. Se der errado, deu errado. Daí aqui ficam tuas fotos, músicas, filmes, vídeos, downloads, documentos, etc. Tem o lib, que tipo, contém bibliotecas para o sistema, em bin e sbin. Tipo, alguns programas daqui precisam de bibliotecas que estão aqui. E alguns programas daqui precisam de bibliotecas daqui. E daí eles guardam tudo aqui, sabe? Todas as bibliotecas. Você tem o media, que é um diretório temporário para montar dispositivo removível, como CD, pendrive ou outros. Você tem o mount, que é um diretório temporário onde o administrador pode montar file systems. Ou seja, você pegou um HD e ele está com tipo, dados do Windows. Você pode montar o file system nessa parte aqui, sabe? Você tem o OPT, que contém aplicações add-on que não são parte da instalação padrão. Cara, eu tava lendo sobre isso daqui, tipo, eu tentei entender direito qual era a pira disso daqui, mas tipo, eles só disseram, tem esse programa aqui que geralmente não vem com a instalação padrão, eles são jogados ali, mas eu não entendi direito, sabe? Opcionais. São opcionais, sabe? Mas eu não entendi a pira dessa pasta direito. E olha que eu tentei entender. Você tem o proc, que é o file system virtual, que tem informações do kernel. Aqui você tem a pasta do usuário root, que é equivalente ao home, só que do usuário root. Você tem esse sbin, que contém executáveis essenciais dos sistemas. E tem comandos de Linux aqui que são usados para o admin para configurar e fazer a manutenção do sistema. Tipo, alguns programas que tem aqui é o ifconfig, o init, fdisk e outros. Sim, você usa o fdisk para tipo, listar discos que tem conectados no sistema, ou para conectar e desconectar e, se não me engano, para formatar, eu acho. Enfim. Daí você tem esse SRV, que é como se fosse serve aqui, ou server, que contém dados para serem servidos pelo sistema por protocolos como FTP, rsync, CDS ou outros. Então, tipo, se você não usa FTP ou algum outro desses protocolos aqui, essa pasta ela vai ficar aqui vazia, sabe? Tipo, a maior parte das distribuições só incluem ela para manter a estrutura original do Linux.
Daí você tem a sys, que contém informações sobre os dispositivos, drivers e algumas funcionalidades do kernel. Você tem a pasta de arquivos temporários, que são criados pelo sistema e pelo usuário. Você tem a user, que contém os dados de usuário como executáveis ou bibliotecas e documentação para essas executáveis. E você tem o var, que contém arquivos que são alterados conforme o executado do sistema operacional. Por exemplo, log ou cachês. Uma coisa importante sobre o Linux é que ele sempre está gerando log do que está acontecendo no sistema. Então, uma forma muito eficaz de você descobrir algum problema que está acontecendo, ou, por exemplo, você está tendo um problema e não sabe o que é, você vai lá e dá uma lida nos logs. Ele está sempre gerando logs do sistema e dizendo, eu conectei tal dispositivo, eu desconectei tal dispositivo, tal coisa deu errada, enfim. Esses logs eles ficam nessa var/log. O Arthur Cavalcante falou, calma, com esses if config, posso mandar o PC fazer algum som ou mudar o som de quando conecta um pendrive, por exemplo? Cara, eu não sei se... dá pra fazer isso, eu só não sei se tá nessa mesma pasta, sabe? Se eu não me engano... Cara, olha só. Eu esqueci. Mas eu já alterei o som do meu sistema operacional e botei um meme, sabe? Sabe aquele cara que faz noise? Quando eu enfiava um pendrive, ele falava... E daí quando eu tirava ele falava... Nice. Entendeu? Então, cara, você pode fazer o que você quiser com o teu computador. Eu só não sei se é por esse if config, mas tem a ver com linha de comando. Você tem que executar algumas coisas pela linha de comando para poder alterar isso. Bom, agora eu vou falar sobre... Meu Deus, a minha garganta seca. Eu vou falar um pouco sobre a instalação. Acabou. Você pode pegar mais para mim falar? Secretária. Aqui eu não posso te dar da minha, né? Sim, por causa da peste. Para instalar o Linux, você vai precisar de 4 coisinhas. Você vai precisar de um pendrive de pelo menos 4 GB. Eu acho que usar um de 8 seria o ideal, mas acho que para boa parte das distribuições 4 tá bom. Você vai precisar de uma ISO da distribuição que você quer instalar. Então, se você quer instalar Arch, você pega uma ISO de Arch. Se você quer instalar Ubuntu, você pega uma ISO de Ubuntu. Se você estiver no Windows, você vai precisar, ou no Linux, inclusive, tem o Balena Etcher para fazer isso. Você pega você usa um programa para queimar essa ISO no pendrive, para escrever ali. E, cara, olha só, você vai precisar de conhecimento da internet, porque toda vez que você for instalar, vai dar algum pepino. Eu tenho um computador meio estranho, que é um híbrido, é um tablet com esteroides. Ele tem hardware de computador, mas tem um teclado removível, um monte de coisa. E, cara, foi um saco para instalar, porque tinha que alterar coisa da BIOS e tinha que setar senha de supervisor para poder alterar ordem de boot. E, cara, sempre que der algum pepino, você vai ter que precisar fazer alguma coisa do tipo. E se você estiver no Linux, se estiver fazendo um pendrive bootável e quiser usar o DD, toma cuidado, que se você usar o DD errado, você vai destruir o teu sistema operacional. Você vai, apagar o teu sistema operacional e escrever a ISO por cima. Cara, tem muito jeito diferente de você quebrar o teu sistema. Sério, enfim. Mas o que você vai fazer? Você vai pegar o pendrive, enfiar ali dentro da porta USB, você vai queimar a ISO que você quer, e se você estiver usando o Windows, eu recomendo, se estiver usando o Windows e tiver 2 pendrives, eu recomendo você, fazer uma ISO de Windows e uma ISO de Linux, se você quiser fazer dual boot. Porque, é meio chato de instalar Linux, instalar o Windows direto fazer uma imagem de Windows no Linux. É bem mais fácil se você pegar o Windows Media Creation Toolkit do Windows. E ele só tem para Windows. E daí você enfia ele ali, entra na BIOS do teu computador, altera a ordem de boot e bota o teu pendrive pro topo. E daí quando você pegar, quando o teu pendrive estiver no topo e estiver tudo funcionando, ele vai entrar no Groovy e vai perguntar o que você quer fazer com o negócio. Daí você pode botar para testar e usar ele direto do pendrive para ver qual é, ou você pode botar para instalar direto, sabe? Daí você pode só seguir os passos que tá ali, sabe?
Mas, tipo, você sempre vai precisar ter uma conexão de internet para pesquisar algum problema que tiver. Meu Deus do céu. Ser professor deve ser muito difícil, cara. Caramba. Tá, olha só. Tinha alguma coisa que Só eu falei da lembrando, instalação, né? Máquina virtual. Tá. E Máquina só virtual. lembrando rapidinho, tem 30 minutos ainda. Tudo bem, eu ainda tenho uns tópicos para discutir. Bom, sobre a questão da máquina virtual e coisa do tipo, olha só. Antigamente, antes do WSL, se você quisesse usar Linux sem desinstalar o Windows, você precisaria de uma máquina virtual. Você precisaria de uma máquina virtual. Daí, tipo, você baixaria ISO, rodaria ISO direto nessa máquina virtual e, tipo, estaria teu hardware, Windows, máquina virtual, rodando ali, entendeu? E, tipo, isso é meio estúpido, sabe? Porque, tipo, a máquina virtual vai estar competindo com o Windows pelos recursos. E você não vai precisar rodar tudo ali. Hoje em dia, tem uma ferramenta muito maneira para quem não quer desinstalar o Windows porque precisa do AutoCAD, precisa do Photoshop, ou porque não quer porque não quer, tipo, mexer com fazer dual boot, porque acha chato, enfim. Tem o Windows Subsystems for Linux, que é basicamente o Linux para Windows. Ele roda, tipo, do ladinho do Windows e você pode abrir o CMD do Windows e abrir o Bash dentro do Linux. E tipo, eu acho que tem alguns calouros aqui assistindo. Cara, se você tiver... Vocês provavelmente vão ter matérias que... Provavelmente não. Vocês vão ter matérias que vocês vão precisar mexer com C, vão precisar mexer com Haskell. E, cara, é uma merda fazer isso direto no Windows, sabe? Tipo, as ferramentas de Linux para compilar em C, para mexer com GHCI, que é o interpretador de Haskell, é muito mais tranquilo. Você só abre o terminal e digita GHCI e ele abre o interpretador, sabe? Rapidinho. O Arthur Cavalcante perguntou, tem Linux para celular? Aí, para quem não está tendo contato com o chat, tem um aplicativo chamado Termux, que você pode simular verdade. Tipo, o Linux em si... Só vou terminar meu ponto e já respondo essa pergunta ali. O que você faz com o WSL é, tipo, você instala os programas como se ele fosse o Linux dentro do Windows. E daí, tipo, instala esses programas como... Acho que o GCC nem precisa instalar, ele já vem. E, tipo, usa o GCC com o WSL e usa o GHCI com o WSL, entendeu? Pra não ter trampo de, tipo, inclusive Python ou alguma outra coisa do tipo, Node, se alguém estiver aprendendo por fora. Porque é muito mais fácil mexer com o Linux, sabe? E daí você vai ter, tipo, o melhor dos dois mundos. Você vai ter o teu Windows para jogar joguinho e fazer as tuas outras coisas. E vai ter o Linux para trabalho. Sim. E quanto à questão do seu... Voltando a isso, tem também como você mandar o comando code com o nome do texto que você quiser, direto no WSL, no seu Linux ali, que ele abre o Visual Code. Então você não precisa programar num Nano da vida para usar os poderes do Linux no Windows. Você pode abrir o Visual Code. Sim, você pode abrir o Visual Studio Code e configurar para ele rodar os seus programas no WSL, o que é bem maneiro também. Não, mas é só testar lá, é só mandar code que ele já abre. Maneiro. Tipo, cara, eu não mexi com o WSL porque eu tava usando o Linux antes. Então, tipo, o Luciano, ele usa o WSL e ele faz uma propaganda. E o Danilo também tava usando o WSL e falou que, tipo, é maneiro. Antes eu usava só o Linux inteiro na máquina, mas eu fico nessa de vai e volta porque tem alguns jogos que não funcionam direito. Sim, sempre tem. Infelizmente sempre tem. Tipo, você consegue fazer a otimização dele funcionar, mas tem alguns jogos mais antigos que eu tava jogando, era o jogo de cartinha do Pokémon, Jesus, que eu tô falando. Mas ele ficava com as imagens quebradas e o posicionamento ficava esquisito. E daí fica meio difícil de jogar. Enfim, o Steam Play ele salva boa parte dos casos e o Wine salva outra parte, mas sempre tem uma coisa que só vai rodar no... E tem o Lutris também, que também é outra ferramenta possível. Ele busca a melhor configuração que alguém fez manualmente para o seu programa exato, sabe? E, enfim, agora do celular, tipo, o que acontece com o Linux para celular é que ele meio que é uma versão meio engessada do Linux, sabe? Tipo,
as empresas elas pegam o Android padrão e fecham, e tipo, fazem os seus programas proprietários para lidar com imagem de câmera, reconhecimento facial, biometria, essas coisas do tipo, e fecham o Linux, sabe? E não deixa o código disponível. Inclusive, tem algumas empresas que tem alguns bots que eles estão enfiando spyware nos negócios. Enfim. O que acontece é que você não vai poder rodar tudo direito se você, a menos que você faça um jailbreak do teu celular, sabe? E tipo, geralmente quando você faz jailbreak, alguma coisa quebra, sabe? Tipo, você tá ligado? É que tipo, tem como você instalar tipo, desbloquear o teu sistema, ou instalar um sistema Linux por cima. Tem o Paranoid Android, se eu não me engano, que é tipo um Android destravado, e daí você pode rodar sudo, um monte de coisa. E para quem quiser usar tipo só funções básicas como Python ou Ping, alguma coisa do tipo. GCC, por exemplo. Tem o Termux, que tipo... Ele é bem próximo do Ubuntu, você pode usar um apt-get. Eu não sei se é apt-get, mas é tipo um similar, tipo um Snap que ele usa. Tem um gerenciador de pacotes dele, daí você pode tipo... instalar o SL, programa, que é o do trenzinho, que é bem legal. Sim, você pode instalar os programas ali. Se você quiser usar no Android só para ter, ou sei lá, tipo, enfim, que você gosta, dá uma procurada no Termux. Tem mais alguma pergunta antes de eu prosseguir? Não. E a gente está conversando aqui sobre o CMD, também abre o code, mas aí eu vou continuar o debate tá aqui bom. no texto que não... Ok. Tá. Bom, a questão de instalação de programa no Linux é uma coisa muito tranquila, sério. Tipo, instalar programa no Linux é 200% menos trampo do que instalar programa no Windows. Porque você literalmente abre o teu terminal e digita sudo, nome do gerenciador de pacotes, comando para baixar e ele baixa, mano. É isso, entendeu? E tipo, você só chega... Tipo, tem vários gerenciadores de pacotes diferentes. Por exemplo, o Ubuntu padrão, ele geralmente vem com um apt. O Fedora, ele já vem com DNF, tem alguma, se não me engano, o Arch, ele vem com Pacman. E tipo, uma coisa que legal é que ele não só baixa o programa para você, como ele também mantém uma lista do que você tem instalado e baixa as dependências para o seu programa. Então, tipo, às vezes você vai baixar, sei lá, o Eclipse, e daí você não tem a JVM, Java, os outros negócios instalados, alguma biblioteca estranha lá. Ele só vai lá e fala assim, o Eclipse precisa disso, disso, disso e disso. E ele baixa os programas e tipo, se esse programa aqui, que é um requisito do Eclipse, necessitar de outros programas, ele vai baixando, entendeu? E tipo, ele só baixa os programas para você, instala e daí tá pronto. Você não precisa ficar correndo atrás que nem um retardado procurando biblioteca que faltou ou coisa do tipo. Eu acho muito mais simples instalar desse tipo ali. E além disso, também tem as lojas de software, se você não quiser usar direto no terminal. Mas tipo, por exemplo, a loja do Ubuntu, a Ubuntu Software Center, ela não roda o apt, ela roda um outro negócio que é o Snap. Mas tipo, a maior parte dos programas, a maior parte das distribuições tem uma loja de software. E que se você não quiser mexer com o terminal, você só abre a loja de software e pesquisa ali o que você quer e vai ter alguma coisa para você, sabe? E ele vai, tipo, ele é só uma interface gráfica para mexer com esse gerenciador aqui. Ok. Alguma pergunta até agora? Ou só discutir? O Alexandre falou, mais fácil entrar no site e clicar em download. Aí eu tô falando eu gosto de esticar no site. Eu tô falando que o Flutter é um problema para isso, mas deixa que eu falo. Mano, olha, eu acho chato ficar mexendo em site e indo atrás. Eu acho um saco, na verdade. Tipo, é que quando você começa a mexer com um dev, tipo, você vai baixar, sei lá, o Flutter, como ele tava falando ali, e tipo, tem 1 bilhão de dependências, sabe? Você tem que correr atrás de tudo disso daí, você tem que entrar em site, atrás de site pra baixar. No caso do Flutter, eu vou esticar aqui rapidinho, você tem mais 18 minutos. Tá o Flutter, ele, pra instalar, você tem que baixar o Chocolate, que é um programa, tipo um Snap pro Windows. Eu não sei, enfim. Aí depois você tem que instalar as dependências dele, tudo indo atrás de coisa assim. Mano, é chato, um saco. Não faço. Se vocês querem... O Ferraz falou do Snap e o Flatpak, que são universais dependentes de distro.
Ah, sim. Eu já tinha ouvido falar Eu do não lembro a Flatpak. diferença, mas eu acho que algum deles não atualiza manualmente, né? Uma coisa assim também. Eu não cheguei a ver muito isso. Tipo, eu sempre usei bastante eu usei Fedora por um tempo e tipo, acho que por um ano eu usei Fedora e tipo, eu só tive que trocar porque tava dando um problema com o meu driver de vídeo. Driver de vídeo não, driver de rede. Daí eu usei o Ubuntu por uns 3 meses, depois eu passei por Ubuntu, eu tô tipo quase um ano com o Ubuntu já. E tipo, você pode instalar pelo Snap, pelo Flatpak, enfim, você tem um monte, Geralmente cara. quando você está no Ubuntu, né? Eu posso falar por isso. Uhum. Mas quando você não acha no apt-get, você tem no Snap ou... Sim, sempre tem alguma coisa ali. Quase acabando, eram 60 slides. Show de bola. Terminal. Olha, o terminal é a tua porta de entrada para fazer quase tudo no Linux. Aqui você, tipo, literalmente não tenha nada que você faça no terminal que não pode, quer dizer, não tem nada que você... Eu me babaquei todo. Tá, não tem nada Olha que você só. possa fazer fora do terminal que você não pode fazer dentro do terminal. Isso, na verdade é o contrário. Tipo, tudo que o desktop environment faz é só um monte de camadas de fachada, só uma fachada pro terminal, sabe? O sistema operacional é só um terminalzão ali, mano. E daí tipo, aqui você tem programas para tipo listar o que tem no diretório, ó, tem uma lista aqui, ó. Tem tipo mudar, ir de um diretório para o outro, apagar coisa recursivamente. Inclusive, uma coisa bem engraçada, você pode tipo, ir para a raiz do disk e dizer para ele dar um sudo RM estrela. Né? É o RM. E tipo, você pode remover recursivamente todo o sistema operacional. E ele vai parar quando ele chegar no programa que remove programas. Tipo, você pode deletar tudo, sabe, se você quiser. Daí tem coisa para shell, tem como alterar a configuração. Enfim, tipo, o terminal é a tua porta de entrada para mexer de verdade no Linux, sabe? Aqui tem todas as ferramentas de verdade. Você pode fazer as coisas graficamente, só que depois de um tempo você vai ver que fazer as coisas pelo terminal é menos trampo do que fazer graficamente. Porque você tem que ficar lá ticando um botão, de um pro lado pro outro, é chato. Você só digita os bagulho ali e ele faz, sabe? Enfim. The Almighty Sudo. Cara, quando você fala de sudo, quando você diz pro teu sudo, o nome do programa, você está executando alguma coisa como administrador. Só que, diferente do ADM do Windows, que é meio broxa, que tipo, você não pode tipo, quebrar as coisas do sistema, que ele protege alguma coisa ali. No Windows tem um administrador em cima do administrador que é secreto, que você não tem acesso. Sim. No Linux, você é ADM, ponto, entendeu? Se você quiser fazer qualquer coisa e você tá usando sudo, mano, ele faz, entendeu? Não importa o que você tá fazendo. Análogo a desinstalar a pasta System32. Só que tem muitas outras pastas System32 no Linux. Cara, você pode quebrar o teu sistema de tanto jeito diferente com sudo. Eu já quebrei umas 4 vezes já. Olha só. Eu tive esse prazer. Cara, olha só, tipo, eu tinha feito uma instalação e daí tava faltando um pouco do swap, tá? O meu swap tava enchendo muito rápido. Porque eu tinha swap? Verdade, uma coisa muito importante que eu esqueci de falar. Ó, quando você tem tipo 8 GB de RAM e daí o sistema ele aloca no disco, que é uma memória mais lerda, porque a memória RAM é milhões de vezes mais rápida, milhares de vezes mais rápida que o teu disco rígido, ou teu SSD NVMe com 8 bilhões de gigabytes por segundo, ele cria no disco um pool de dados que é como se fosse uma extensão da memória RAM. O Windows também faz isso, é o paging do Windows, tipo, para não encerrar os programas abruptamente e ser disruptivo ao teu fluxo de trabalho, ele cria um pool de 2, 3, 6 gigabytes para eu usei 8 gigabytes de RAM, a RAM tá lotada, ele começa a chutar coisa para essa coisa no disco, sabe? E daí, conforme ele for encerrando, ele vai botando as coisas de volta na RAM, porque é mais rápido. Eu tenho 2 coisas. Um comentário sobre o swap. Primeiro, que no Windows ele tem, mas ele é oculto também. Você não tem como ver o consumo do seu swap, você não tem como alterar o seu swap. E o swap, ele é como se fosse uma extensão da RAM. O Khalil pode ter usado algumas palavras um pouquinho mais difíceis,
mas é como se assim que lotar a RAM, ou Ele- caso as partes mais importantes fiquem lotadas, ele começa a passar para o Sim. swap. E no Linux dá para você escolher o tamanho dele durante Sim. a configuração, caso você Sim. vá para E daí, tipo... Tem a segunda coisa Ah, tá, também. verdade. E o José Luiz Medeiros Tizen, desculpa se eu assassinei o teu sobrenome aqui, ele perguntou, tem que ter cuidado com a localização dos arquivos depois de serem instalados pelo gerenciador de pacotes na linha de comando? Tipo usar um GDEB, eu acho. Cara, se tem como o quê? Se tem que ter algum cuidado com a localização dos arquivos depois de serem instalados. Não, olha só, geralmente você não tem que ter muita preocupação com isso, pelo menos eu acredito que não. Porque, cara, o gerenciador de pacotes vai gerenciar os pacotes para você, sabe? Ele vai escolher um lugar adequado e Eu imagino que seja possível você passar como parâmetro o local de instalação. Acho que sim, eu nunca mexi nisso porque eu não sei se é muito necessário. Talvez se você precisar. Vai que ele tenha mais de algum disco de armazenamento, sabe? Então, a princípio, não. Mas a gente teve uma parte do curso que foi destinada a descrever cada um dos diretórios do seu sistema de armazenamento. Então, é só o sugerível é não colocar na pasta boot, em pasta não bota boot, não bota no usuário root, não bota em bin, que tem programa importante. Bin, na real, sim, porque você precisa botar coisa. Verdade, na verdade, no bin, é o IceBin que tem alguns programas importantes, daí tem, enfim. Cara, tem umas pastas que você não mexe e, tipo, o sistema nem deixa você mexer, sabe? Se você tenta fazer alguma coisa ali dentro, ele fala que você tem que ter a permissão de sudo. Você pode entrar com sua senha de sudo e fazer os negócios. Só que quando você está usando o seu instalador, você acaba usando o sudo, sabe? Então você vai... Mas eles mas isso eles é caso organizam. você queira tentar mexer com alguma coisa que é um pouco mais avançada. Então você tem que tomar cuidado. Mas, a princípio, só usar o GDEB funciona normal. Tá. GDEB ou Gparted, o que você usar para... O questão com que eu tava falando antes da RAM é que, tipo, agora que eu falei do swap, tipo, eu tinha feito uma instalação e o meu swap tava muito... Quanto tempo eu tenho ainda? Você ainda tem 11 minutos. Perfeito, dá tempo ainda. Então, faltam poucos slides. Eu tinha feito uma instalação e eu tinha posto só 2 GB de RAM e tava estourando o swap quando eu tava tentando rodar alguns programas. E quando ele estoura o swap, ou seja, você ocupou 100% da sua RAM e 100% do seu swap, o Linux fala... vida. Ele vai lá e dá um tiro na cabeça do programa e encerra ele. E não importa se estava rodando alguma coisa, ele só encerra. Não sabia. Ele só encerra o programa porque vai... Tá lotando muito. Porque tá lotando tudo. E daí, tipo... o que acontece... Daí eu falei, puta, tá, vou botar uns 4 GB de swap, que sempre que eu usei. E daí eu tinha instalado o meu sistema operacional em LVM, que é tipo um sistema... não sei se é LVM, acho que é LVM, que é como se fosse um file system virtual. Então, tipo, eu podia aumentar e diminuir o tamanho das minhas partições. E daí eu pensei, tá, tudo bem, eu vou diminuir a minha partição padrão, 4 GB, e aumentar do swap 4 GB. Só que eu não diminuí 4 GB a minha partição padrão. Eu diminuí para 4 GB a minha partição padrão. E daí, tipo, ele só travou tudo, eu falei... E, cara, eu tipo, tinha acabado de instalar tudo, eu tinha ficado tipo 2 horas instalando o negócio. Deixando pintadinho, bonitinho. Eu só fiz assim, cara. Deixa eu reinstalar. Então, tipo, toma cuidado quando você está mexendo com sudo, porque você pode quebrar alguma coisa. Tipo, o DD, ele mas serve... se quebrar, você pode formatar seu PC. Sim, mas às vezes tem tipo, porra, tem minhas fotos, tem meus trabalhos, meus programas da faculdade, enfim. Cara, por exemplo, esse Fdisk, se eu não me engano, ele serve para você formatar disco. Então, às vezes você quer formatar um pendrive e daí você bota a unidade errada. Ao invés de botar SDB, que é o teu pendrive, você bota SDA ou SDC, de repente, que é o teu pendrive, porque são 2 discos. E daí você vai lá e detona um disco inteiro. Vocês apagam o disco inteiro. E daí você fica... Entendeu? Então toma cuidado quando você está usando sudo. Porque se você não fizer certo, você vai fazer merda, você vai perder dados. Você vai quebrar o teu sistema operacional. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O tio Ben já falava, mano. Tá, agora algumas dicas de como, tipo, se virar com Linux. Tá, instalou um negócio, tá ali, tá feliz, tô com o meu Linux, eu sou livre agora. Tá, cara, como você aprende esse negócio? Leia as mensagens de erro. Sempre que... Isso também serve para quando você estiver programando.
lê as mensagens de erro e joga-las no Google. 80% dos teus problemas é só você copiar o log de erro e jogar no Google e vai ter algum indiano obscuro que vai explicar como você vai arrumar aquelas outras coisas. Vai ter um vídeo de 2008 de um indiano com um vídeo com 100 views de um problema super específico que vai te explicar aquilo ali, entendeu? Sempre tem a informação online. E, tipo, quanto aos logs, quando você tipo, tem algum problema um pouco mais sério, ou às vezes o computador está lento e você não sabe o que está acontecendo, uma maneira um pouco mais não é adequada, um pouco mais... Tinha outra maneira de fazer isso, é você pegar os logs do sistema que eu tinha citado antes, porque ali tem literalmente tudo o que aconteceu. Por exemplo, eu estava tendo um problema com o meu driver de rede e eu descobri que ele está morrendo, entendeu? E tipo, ele tentava conectar e daí o Linux falava, ele está morrendo, eu vou gerar um log aqui dizendo que ele está morrendo, eu vou desconectar ele e tentar conectar de volta. E daí ele ficou nesse ciclo por tipo 15 minutos e ele escreveu 10 GB de log da minha placa de rede que estava morrendo. Mas eu sei que a minha placa de rede está morrendo, eu tenho que substituir ela a log, entendeu? E tipo, se você tiver algum problema com placa de vídeo, porque uma coisa que acontece bastante é que geralmente com placa da NVIDIA, eu não tenho placa de vídeo, então tipo, não tenho placa de vídeo, então eu não tenho muita experiência com isso, mas o Danilo, que era que é um amigo meu, o nosso aqui, que ele fez esse mini curso antes, ele falou que sempre tinha problema com os drivers da NVIDIA, porque eles não são open source. Sim, eu tenho esse problema, pessoalmente. Geralmente um saco você conseguir botar ela para funcionar e às vezes nem tem motivo. Claro que se você for olhar, porque o Linux tem um lugar que você vai achar que a configuração foi feita errada. Mas eu, quando dava errado, eu só formatava o computador. Porque na partição que eu utilizo, tem o gerenciador de drivers, e ele tem o open source lá, que é o Xorg, alguma coisa lá, se eu não me engano. X-Nouveau, eu acho, em francês. Que ele não tanca jogo pesado. Então, às vezes, você botava um jogo do Unreal Engine, com um gráfico bem bonitão. Explodiu o driver. E ele ficava rodando a 10 FPS, sendo que eu tenho uma 1060 de 6 GB, sabe? Aí eu falava, vou voltar pro Windows. Ou melhor formatar só. Mas isso vale lembrar que não é um problema especificamente do Linux. É porque a NVIDIA não deixa os drivers dela open source. Então, tipo, o pessoal da comunidade meio que tem que chutar o que faz ali, sabe? Aí você pode instalar um driver proprietário da NVIDIA e usar ele. Só que às vezes a instalação dele dá errado no Linux. Esse que é o problema. Sim. Ele vem com um driver de vídeo padrão, que é o open source, que funciona tranquilamente no AMD. Se você tem uma placa de vídeo AMD, você nem se A AMD funciona tranquilamente com esse tipo de coisa. A AMD ela tem suportado bastante a questão do open source ultimamente. Ela ajuda o pessoal que faz o driver open source da parada, sabe? A NVIDIA não, você tem que usar o driver da NVIDIA e é como se você rodasse eu imagino, né? É como se você rodasse um Wine no driver do bagulho, entende? Sim. Então tem enfim. Também tem o Stack Exchange, tem alguns outros fóruns na internet, tem Reddit. Abram o Reddit, deem uma olhada no Reddit, sempre tem, tipo, pessoal perguntando ali, tem, tipo, sub do KDE, sub do Linux Mint, sub sei lá, da distribuição que você quiser. E mais importante de tudo, tem o canal do Colmeia aí, pra caso vocês queiram. Merchan. Tem que ter merchan. A gente vai começar a criar conteúdo mais específico, assim, que a gente passar um pouco das antigas matérias que a gente tinha. Tem também o GitHub, que, tipo, a maior parte desses programas... A maior parte não, quase todos os programas são, tipo, open source. Então, tipo, você vai achar lá, entendeu? Você pode, tipo, perguntar, olhar no GitHub. Cuidado com essa fala aí, mas, por exemplo, o Mozilla, o Firefox, você acha lá inteiro o código dele. Você acha coisas que você nem sabia que era open source, estão lá, sabe? Sim. Mas a questão do GitHub é que, tipo, uma boa parte dos programas estão lá e você não precisa saber programar. Tipo, tem uma parte do ali que é só a documentação do programa. Geralmente, quando você olha lá vai baixar, sei lá, o Mozilla Firefox, você abre o GitHub do Mozilla, vai ter, tipo, um lay-me lá deles dizendo o que é Mozilla, para que serve, como compilar, enfim. Mesmo que você não tenha conhecimento, você pode ajudar nesses pequenos projetinhos. Mas também, além desses layers, tem a documentação das linguagens. Então, C, Python, às vezes tem uns guias lá que podem ser melhorados e vocês podem ajudar nisso.
olha só, de coração, só lê olha só, eu não tô brincando, 80% é só pesquisar a mensagem de erro que você acha o que está acontecendo. E lá também você pode, tipo, se é um erro muito obscuro que você não estava esperando, você pode chamar os desenvolvedores do programa que você está usando e falar, tipo, tô tendo esse erro aqui, não sei o que é, pelo amor de Deus, me ajuda, socorro. E, tipo, você pode entrar em contato com ele direto, sabe? Que é bem maneiro. Alguma pergunta extra? Agora é só um espaço finalzinho aqui da palestra para vocês fazerem uma pergunta, alguma colocação, qualquer coisa do tipo. E esse aqui é o meu e-mail, caso vocês tenham algum interesse no grupo, ou alguma pergunta, ou alguma errata, sei lá, qualquer coisa. Só falando do Colmeia, colmeiacct@gmail.com, Calil esqueceu. E, Calil, fala do mini curso de Flutter que a gente vai ter daqui a pouco no canal. Verdade. Agora às 7 vai ter um mini curso de Flutter com o Matias e o Takeo. Eles vão dar tipo os basicão de Flutter. Eu não conheço nada de Flutter, inclusive eu vou assistir pra ver qual é. Então, tipo, dá uma olhada ali, fica esperando. É daqui a pouquinho, gente. Agora é o quê? Agora é 5h30. E tipo, daqui a pouquinho vai começar. Vai ser 19. Vai ser 19. Alguma pergunta? Fala também sobre, caso tenha interesse no Colmeia mesmo, a pessoa pode entrar em contato. Verdade. Você pode também, se você tiver interesse no Colmeia em si, entre em contato no meu e-mail pessoal ali, eu devia ter posto o nosso também, eu esqueci. Eu acho que a gente também vai criar um grupo de Telegram, só para ser mais simples, e daí a gente deixa o link ali no final. E daí, se quiser entrar ou tiver alguma dúvida sobre o projeto, ou tiver interesse ou algo do tipo, só manda um e-mail para mim que eu já respondo e jogo na roda ali. O Alexandre perguntou, o Ubuntu não tentou fazer uma parceria com a NVIDIA? Eu vi sobre isso no TED Talk, mas deu errado, parece, né? Se eu não me engano, a Canonical, que é a empresa por trás do Ubuntu, ela fez um chuncho com a NVIDIA pra... que é tipo, pra eles basicamente dizer, Canonical, toma meus drivers aí, só que eles não são open source, sabe? Eu sei que você é um projeto open source, mas é de empresa para empresa, sabe? Beleza. Mas, enfim. O Remind Me Tomorrow falou, quando eu quebro a minha instalação, eu uso como sinal do universo para mudar para outra distribuição. O Ferraz DB falou que essa é uma ótima ideia. E depois perguntou qual é a melhor interface gráfica. Mano, melhor interface gráfica é questão de gosto. Eu, pessoalmente, tô amando o KDE. Eu tô amando o KDE, porque ele é lindo, ele é super flexível e ele é muito leve. Eu ainda tô impressionado que cara, ele... Acho que foi uma ótima descrição de uma interface gráfica. Cara, é lindo, é incrível, é customizável como todas as outras, é claro. E é leve, mano. O Gnome do Ubuntu não é tão customizável. O Gnome do Ubuntu é tão customizável e ele é mais leve. Quer dizer, o Gnome é mais pesado, sabia? O KDE eu acho ele mais bonito e mais leve, então tipo... O meu Cinnamon, por exemplo, eu botei no meu relógio lá, KKK, hoje é sexta. No caso, ele trocava sexta, por exemplo, pelo dia da semana. Você consegue botar bonitinho. E foi isso que me deu paixão pelo Cinnamon. Mas olha só, tipo, a questão de configuração, quem é tipo usuário hardcore, inclusive alguns não necessariamente usam... Não, mentira. Usam Arch, sim. Tipo, tem alguns veteranos que de vez em quando eu vejo ali, e tipo, eles pegam o Arch, porque o Arch é uma experiência, mano. Porque, tipo, o Arch é o bare bones, sabe? Tipo, não tem nada no Arch, absolutamente nada. Ele não te faz partição, não faz instalação. Você tem que instalar até o instalador de arquivos. Você tem que instalar um instalador de arquivos nele. Então... só interrompendo rapidinho, a gente atingiu os 5h30 aqui agora, que é o horário de final, né? Sim. A gente agradece quem ficou aqui. Ficou um número muito legal de gente. Obrigado por vocês terem participado da SEI. Não esqueçam do Flutter. E se vocês quiserem, a gente pode continuar conversando. E outra coisa, se ficou alguma dúvida do mini curso, relaxa que vai estar gravado, que nem o anterior. Então é só assistir de volta. E se surgiu alguma dúvida depois, reassistindo, manda um e-mail que eu tento responder, tá bom? Ou deixa nos comentários aí também mesmo, que a gente pode até fazer um vídeo especializado na parte que você perguntou, que pode ser a dúvida de vários. Eu imagino que agora o pessoal deve estar indo, então obrigado e tchau. Bye.